qual a estimativa da aplicação das leis do Pacto pela Ordem? Já há um acerto com a Assembleia para aprovação, o governo pede essa celeridade. E o que o senhor destaca de mais importante dessas matérias que compõem o Pacto pela Ordem? Olha, o Pacto pela Ordem, ele está dentro de um contexto, Amadeu, de hoje de busca por uma solução que é o maior problema do Brasil, que é a segurança pública. Então, isso é uma realidade em todos os estados. Para você ter ideia, enquanto o nosso índice é 22, o do nosso vizinho estado do Ceará é 35, da Bahia é 44. A Bahia tem um dobro. Então, o Nordeste, em especial, sofre muito com a violência. Principalmente essa competição, esse conflito foi estabelecido entre algumas organizações criminosas, as conhecidas facções. Isso tudo faz com que haja uma pressão nos estados, que são os grandes responsáveis pela segurança pública, mas que às vezes têm limitações legislativas. Porque a lei que é estabelecida é federal, é da União, né? A lei penal, a lei do Código de Processo Penal. Mas os estados não podem legislar e a gente tem algumas dificuldades e algumas questões que precisam ser superadas. Então, o Pacto pela Ordem, ela vai, Francis, no limite. E o principal objetivo é tornar caro o crime. A gente tem que trabalhar na lógica econômica. Então, a pessoa vende droga ou vende algum produto roubado porque ela tem lucro. Se ela começar a ter prejuízo com essa venda, se ela começar a deixar de ter lucro, ela deixa de se dedicar à atividade criminosa. Foi o que nós fizemos com o celular, é o que a gente quer fazer com a lei da sucata e tantas outras normas, que é trazer um custo adicional para o crime. Então, entre outras medidas, a gente quer, por exemplo, permitir a prisão de quem não cumpre medida cautelar. Hoje, a legislação brasileira ela é tão absurda, Amadeu, que se uma pessoa for presa e ele for para a audiência de custódia, e o juiz disser que ele tem que sair monitorado pela tornozeleira eletrônica, se ele chegar lá fora e romper a tornozeleira, ele não pode ser preso. O policial vai ter que fazer um relatório, mandar para o Ministério Público, que vai mandar para o juiz para pedir a revogação da medida cautelar. O que nós estamos apresentando como solução, entre outras coisas? A possibilidade da prisão imediata para quem descumprir medida cautelar. Porque a gente entende que as decisões judiciais têm que ter essa coercitividade e devem ser respeitadas. Então, são várias medidas, o que diz respeito também ao Estatuto Estadual das Vítimas, o Fundo de Reparação às Vítimas, tornar mais grave a punição para o CADRON, para o GRAU. Tudo isso está dentro desse contexto, são 13 normas que foram pensadas, elaboradas, discutidas pelos especialistas em segurança pública, chanceladas pelo governador Rafael Fonteles e estão agora na Assembleia sendo votadas e debatidas pelos deputados. Vai lá, Poliana. Nesse debate do Pacto pela Ordem, a gente trouxe aqui, inclusive, uma fala sua muito contundente com relação a como a OAB estava se comportando nessa discussão, né? O diálogo com a Ordem já foi superado, o senhor que já esteve na presidência da Ordem, né? E, assim, a gente até discutiu aqui, não dá para imaginar que alguém que já presidiu a Ordem dos Advogados vá propor ideias assim, normas assim, a desconhecer da Constituição. Como é que está esse impasse? Olha, primeiro eu tenho um respeito tremendo pela Ordem, né? Sou advogado, o Ari falando, eu sou procurador do Estado, então advogado público, advogava também na seara privada, presidi a Ordem, instituição que tem o maior respeito e toda a sociedade, ela cumpre seu papel. O que a gente fez questionamentos sobre entendimentos, né? Sempre a gente discute, advogado tem opinião para tudo, né? Tem os contra e a favor. Então, a OAB, ela se posicionou pela inconstitucionalidade de algumas das normas, mas ela não apresentou uma solução, e nosso questionamento foi esse. Existe uma alternativa. Uma alternativa, mas assim, a posição é legítima, Amadeu, mas nós reforçamos e continuamos entendendo que não havia inconstitucionalidade, tanto é que a CCJ aprovou. Lógico que existem temas que são delicados. Então, por exemplo, essa questão da tornozeleira eletrônica. Veja só, a gente reforça. Quando o Código de Processo Penal foi aprovado, em 1940, não tinha nem celular, muito menos tornozeleira eletrônica. Então, o legislador não podia trazer uma previsão sobre monitoramento eletrônico, já que o Código de Processo Penal é de 1940. O que ele dizia lá? Se o policial percebesse, ele ia fazer um relatório, colocar um processo físico, o juiz ia despachar. A realidade hoje é diferente. Veio o CNJ, que é um órgão
administrativo da Justiça e legislou sobre o assunto. Então a gente questiona, o CNJ tem legitimidade para legislar sobre o assunto? Na nossa visão, não. E ele diz que esses dados e essa condução não seriam possíveis. E a gente vem aqui no Piauí, encaminha uma lei mostrando que é muito mais importante respeitar o poder coercitivo de uma decisão judicial, respaldando essa decisão judicial, com a possibilidade de que, em caso seja descumprida, a gente vai levar imediatamente à autoridade judicial aquele que a descumpriu. Então, é uma solução. O que a OAB apresenta, na nossa visão, também é inconstitucional. Então, inconstitucional por inconstitucional, vamos ficar com a segurança pública. Com a questão mais prática do dia a dia que vai aliviar a população, é isso? O grande problema é que o CPP é de 1940, como eu disse, e ele, inclusive, se discute a reforma do Código Penal, do Código de Processo Penal. E a gente não está nem trazendo uma pena mais grave, porque a gente sabe que os estados não podem legislar sobre matéria penal. Nós estamos apenas autorizando aos policiais que, diante de uma pessoa que está descumprindo uma medida cautelar, ela seja conduzida à autoridade judicial. Então, várias vezes, Amadeu, eu recebo o WhatsApp da pessoa dizendo assim, eu estou aqui no baile, eu estou aqui na festa, tem um cara com a tornozeleira eletrônica. Sabe o que a gente podia fazer? Nada. Então, agora eu estou dizendo assim... O senhor vai ter o respaldo para mandar um policial e veja, prender. A pessoa comete um crime, vai perante um juiz na audiência de custódia e o juiz tem que cumprir a lei, libera essa pessoa com a medida cautelar que é a tornozeleira eletrônica. Aí a gente vai para uma festa, você, cidadão, que pode até ter sido vítima dele, e ver lá o cara se divertindo na madrugada, bebendo e livre. Não pode fazer nada. Isso é uma questão prática do dia a dia da população. Como o senhor está trazendo, e é importante a gente discutir aqui no programa de grande audiência, como é o Jogo do Poder, e a gente tá falando... as questões que afligem o povo no dia a dia, como foi a questão do celular e essa agora da tornozeleira eletrônica.